Cara, indústria cinematográfica de Hollywood. Às vezes você me faz pensar no mundo da moda. Nele é como a gente vê o seguinte ciclo. Primeiro, você tem uma tendência. Aí depois de um tempo ela fica ultrapassada, démodé. E depois de alguns anos a mesma tendência volta à moda outra vez. Pois bem, algo parecido pode acontecer no mundo do cinema. Desde que nos apaixonamos pela imagem em movimento, vimos diferentes gêneros e subgêneros de filmes se popularizarem nas telas. Mas com o passar das décadas, os nossos gostos mudaram e você, Hollywood, mudou também. E isso te fez deixar certos gêneros cinematográficos para trás. Sim, alguns deles conseguem voltar com alguma força, mas outros nem tanto. E é pensando nisso, cara Hollywood, que hoje eu apresento a você e aos seus executivos uma lista de exigências. Mais especificamente uma lista com 5 gêneros cinematográficos que vocês abandonaram e que eu exijo que vocês ressuscitem. Não importa se vocês acham que não existe mais mercado para esses gêneros hoje, não importa como vocês vão se virar para fazer esses filmes ou quem vocês vão contratar, só sei que eu quero esses gêneros sendo tratados com mais carinho de novo por vocês. Porque esses filmes merecem isso e nós do público também. Começando com o romance épico. Lembra, Hollywood, como teve uma época em que você adorava fazer esses filmes? Essas não eram simples histórias de amor. Não, elas eram histórias de amor envoltas por circunstâncias extraordinárias e grandiosas. Obras como E o Vento Levou, Doutor Zhivago, Assim Caminha a Humanidade. Todas elas nos envolveram não só por suas tramas românticas, mas também porque esses romances tinham como pano de fundo eventos históricos, tumultos nacionais, mudanças sociopolíticas. Esses eram amores que eram testados pelo tempo, já que acompanhávamos esses personagens através dos anos, às vezes até mesmo através das décadas. Tudo tinha uma escala enorme de importância. O íntimo se fundia ao universal e dava origem a obras inesquecíveis. Mas chegou o dia em que você, Hollywood, percebeu que o romance não estava mais vendendo ingressos suficientes para bancar os altíssimos orçamentos de longas assim. Então você foi relegando o romance às produções com orçamentos menores. E não me entenda mal, daí saíram mais obras que eu amo. Mas durante anos, o romance épico deu uma baita de uma sumida aí em Hollywood. Até que nos anos 90, James Cameron nos presenteou em grande estilo com Titanic, revivendo o romance épico com um dos melhores exemplares já feitos nesse gênero. Mas esse retorno triunfal não se prolongou. Sim, eu sei que depois de Titanic vocês até lançaram um ou outro romance épico. Mas até esses últimos exemplos foram lançados já faz quase 10 anos ou até mais. E nenhum deles alcançou a mesma glória e popularidade de um Titanic ou de um E o Vento Levou. E é isso que eu quero ver vocês mudando. Tragam de volta essas pessoas apaixonadas que acompanhamos em filmes longos pra caramba. Tragam de volta os amores filmados em sets grandiosos. Ressuscitem os romances envoltos por eventos históricos que sacudiram o mundo. Se vocês precisarem de boas referências recentes, inclusive, basta olhar para o cinema feito em outros países. Olhem para o polonês Guerra Fria e aprendam com esse amor que atravessa os anos em meio a um conflito que mudou o mundo. Ou então olhem para o chinês Amor até as Cinzas e percebam como um romance épico pode acontecer no século XXI, em meio a mudanças tecnológicas e políticas que afetam como nos relacionamos com as pessoas que amamos. Quem sabe assim vocês se inspirem e nos tragam um novo amor que merece entrar para a história do cinema, não é? O segundo gênero que você, Hollywood, precisa trazer de volta é o da paródia. Sim, eu sei que muitos de nós estamos traumatizados com esse gênero graças às péssimas produções que foram lançadas nos anos 2000 e na primeira metade dos anos 2010. Filmes que, pro alívio de muitos, acabaram dando uma sumida nos últimos anos. E é justamente por causa desse sumiço que é hora da paródia voltar. Só que dessa vez com qualidade, para que o gênero retorne aos seus dias de glória, como quando estava nas mãos de cineastas como Mel Brooks ou de produtores como o trio Zaz. Então eu não quero mais aquelas paródias com um humor tão raso que, em vez de nos divertir, acaba só nos irritando. Não, eu quero ver a paródia hollywoodiana voltando à sua boa forma. Aquela paródia que faz sim piadas bestas e toscas, mas que também consegue nos fazer desenvolver um olhar diferente sobre as obras que estão sendo parodiadas. Se essas paródias eram boas, era porque elas apontavam o dedo para filmes e gêneros que se levavam a sério e nos mostravam como eles poderiam ser bem mais toscos e bizarros do que a gente tinha percebido. Essas comédias mudavam a nossa perspectiva sobre o cinema.
E tudo isso com histórias minimamente interessantes e com performances que realmente nos cativavam, ao invés de simplesmente trazer imitações baratas de atores famosos. E sério, Hollywood, tem tanta coisa que você produz hoje que serviria de boa matéria-prima pra paródia. É só você não se levar tão a sério assim que você pode criar uma nova era de ouro dessas obras de comédia. Vai por mim. I think the man sitting next to me is a doctor. Sir, excuse me, sir. I'm sorry I have to wake you. You a doctor? That's right. Falando em comédia, o terceiro gênero que vocês de Hollywood deveriam ressuscitar é um muito específico: a comédia romântica de grande elenco. Lembra que teve uma fase em que vocês lançavam essas comédias românticas estreladas por uma dezena de astros, um monte de gente bonita assim, numa tacada só? Geralmente esses filmes contavam mini histórias, todas interconectadas de alguma forma, mostrando diferentes tipos de conflitos românticos. Pois é, essa moda não durou muito, até porque a comédia romântica no geral foi abandonada por você, Hollywood, como eu já comentei em outro vídeo aqui do canal. E é justamente por ter sido um subgênero com uma vida tão curta que a comédia romântica de grande elenco merece voltar. Porque com uma vida mais prolongada daria pra ver quais tipos de experimentos poderiam ser feitos com esse formato. Que outras ideias poderiam dar uma sacudida nessa fórmula? Quem sabe trazer um grande elenco que não seja majoritariamente branco ou majoritariamente heterossexual, para assim explorar os diferentes tipos de amor que encontramos por aí. Ou então algo mais inusitado, tipo misturar esse formato com outros gêneros. Eu adoraria, por exemplo, ver um filme desses que fosse uma comédia de terror. Imagina só, um elenco enorme de estrelas, uma narrativa descentralizada, mini histórias de terror que se conectam de diferentes maneiras. O único filme que se parece com essa descrição é o recente Os Mortos Não Morrem, do Jim Jarmusch, mas esse aí é horrível. A gente merece algo melhor que isso. Aliás, essas comédias não adoravam se focar em datas comemorativas, tipo Dia dos Namorados, Natal ou Ano Novo? Então por que não usar a mesma lógica para uma comédia de terror de grande elenco que se passe durante o Halloween, ou durante a Sexta-feira 13, ou coisa parecida? Eu tenho até o nome do diretor ideal para dirigir um longa desses: Christopher B. Landon. Afinal, os últimos filmes dele misturaram muito bem tradições do horror e da comédia. Com A Morte Te Dá Parabéns foi terror misturado com um loop temporal ao estilo de Feitiço do Tempo. Já com a continuação foi terror e Viagem no Tempo. E com Freak ele misturou o terror com a comédia de troca de corpos, estilo Sexta-feira Muito Louca ou Se Eu Fosse Você. Então tá aí um diretor que saberia adequar muito bem a estrutura da comédia de grande elenco com o horror para criar algo divertido. Enfim, eu sei que eu talvez seja a primeira e única pessoa do mundo a defender o retorno da comédia romântica de grande elenco. Mas esses filmes me divertiram durante a adolescência e o formato tinha potencial para gerar experimentos interessantes. Então Hollywood, se vira aí e traz isso de volta, fazendo favor. Thank you. Aliás, já que eu falei de terror agora há pouco, eu trago o quarto gênero da minha lista que merece mais atenção de novo: os filmes de terror de monstros. Na gênese do cinema de terror, monstros eram o feijão com arroz do gênero. E com o passar dos anos, vimos vários clássicos do horror entrarem para a história graças aos seus monstros. Mas ultimamente, Hollywood, você não parece ter muito interesse nesse tipo de filme. Os blockbusters americanos de terror da última década têm se focado bem mais em espíritos, possessões ou assassinos. E os exemplos mais recentes de blockbusters hollywoodianos com monstros não são de terror, mas sim filmes de ação. Mas não é a ação que eu tô pedindo é mesmo terror. Eu quero criaturas que te arrepiam só de você olhar pra elas, que tiram o seu sono. Eu quero aberrações com designs inesquecíveis. Eu quero ver não só monstros criados por computador, mas também monstros criados com mais efeitos práticos. E eu sei, Hollywood, que você dá conta de produzir filmes de monstros hoje e que façam sucesso. Basta olhar para um raro exemplo recente seu: It, a Coisa, com 2 filmes que foram sucesso de bilheteria. Ou seja, vocês sabem que ainda dá para ganhar dinheiro com esse subgênero do terror. Então, o que vocês de Hollywood estão esperando para voltar com essa tradição? Eu tenho certeza que muitos fãs de horror ficariam felizes em se amedrontar mais vezes com essas criaturas terríveis. E enfim chegamos ao último gênero da minha lista. Hollywood, eu acho que é hora de reviver os filmes de capa e espada. Sim, aquelas histórias de aventura em tempos antigos envolvendo ladrões, justiceiros, piratas,
Filmes com um grande senso de diversão, em que heróis travam batalhas de espadas e tentam lutar por algo em que realmente acreditam. Houve uma época em que não faltavam filmes de capa e espada, especialmente na era clássica do cinema americano. E quando eu era criança, vocês de Hollywood me apresentaram novos filmes de capa e espada que me encantaram, como O Homem da Máscara de Ferro, A Máscara do Zorro e, é claro, Os Piratas do Caribe. Mas, de lá pra cá, as coisas mudaram. A franquia de Piratas do Caribe foi só piorando até sumir, enquanto personagens clássicos de capa e espada, como Robin Hood, ganhavam releituras realistas e sombrias. E é uma pena que os filmes de capa e espada tenham sido abandonados por vocês de Hollywood na última década. Agora, se vocês se empenharem, eu tenho certeza que vocês conseguem revitalizar o gênero muito bem. Até porque basta olhar para os filmes de super-herói de hoje para perceber como vocês conseguem criar obras que equilibram bem a aventura, ação e um bom senso de humor. Essa é uma receita que funcionaria muito bem para criar um retorno triunfal dos filmes de capa e espada. Quem sabe assim vocês consigam reviver esse subgênero tão bem como Piratas do Caribe fez vários anos atrás, não é? A esperança é a última que morre. Tá vendo, Hollywood? Tem muito potencial nos gêneros que você deixou para trás ao longo dos anos. Então pode pegar todas essas minhas dicas de hoje e colocar em prática. Eu deixo. Só não se esqueçam de me agradecer e quem sabe me repassar uma graninha quando vocês ressuscitarem esses gêneros e ganharem rios de dinheiro. Combinado? É isso. Continuo aqui aguardando ansiosamente. Assinado, Max. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos vivo, vocês podem se tornando apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses e, para agradecer, eu produzo conteúdos que são exclusivos para essa galera. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Para conferir todos os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.